O céu voltou à sua aparência oleosa pós-batalha. Nuvens flamejantes de fumaça, parecendo abutres em apuros, flutuam acima dos restos carbonizados dos navios afundados. Com um gemido, o sargento Mills Arrow ajustou a viseira rachada de seu capacete enquanto olhava para cima. Houve um tremor, um erro, e então o HUD simplesmente apagou. Um tapa tranquilizador dele ajudou. Na mente dele, estava perfeito. Sozinho com minha arma e cataratas iniciais. Agora o campo estava pacífico. Não a tranquilidade do cochilo de Daisy, mas sim a estranha quietude que precede ou segue uma explosão. Ao redor, havia escombro. As ruínas em ruínas da estação de perímetro Lortari, que se torciam e se contorciam como enormes pedais de metal secando em um inferno cósmico. Ninguém estava mais contando os pontos, mesmo que a batalha não tivesse terminado oficialmente. Mills, por outro lado, estava mais uma vez cuidando de um espaço vazio. Patrulha de reconhecimento Arrow, a ordem era realizar uma simples varredura. Procurem aqueles que conseguiram escapar. Marque qualquer ser vivo. Mantenha distância. Entendi. A razão é que ele tinha uma obsessão doentia por uma máquina de venda automática de batatas fritas na última vez que teve sentimentos por algo. Suas botas pisaram no cascalho queimado, e o som de sua própria respiração ressoou dentro do capacete como o chiado de um homem idoso em um megafone. Ele passou pela carcaça derretida de um droide de transporte, que tinha braços protetores envolvendo uma caixa rotulada como médica. Agora, provavelmente, apenas transbordando de sonhos esmagados. De repente, um sinal rompeu a estática de suas comunicações. Havia uma baleia, não um sinal mecânico ou disparos. O homem ficou imóvel. A essa altura, já tinha subido ainda mais. Horrível, desumano. Maravilhoso, ele disse. Ou uma ganso extremamente determinado está matando alguns alienígenas infelizes ou estou ficando louco. Colocando cuidadosamente suas botas, ele seguiu o som, desviando entre paredes quebradas e as costelas de antenas que haviam caído no chão. Uma parede parcialmente desmoronada se abriu para revelar um canto protegido, um refúgio de relativa segurança. Uma mulher estranha ajoelhou-se e segurou um embrulho contorcido. Ela parecia ser de outro planeta. Com uma combinação impressionante de azul pálido, fuligem e uma pigmentação mais escura, sua pele descamava e secava em filetes. Embora parecesse estar remendada com fita adesiva e vingança, sua armadura permaneceu intacta apesar de estar desgastada pela batalha. As longas orelhas enroladas, tremendo com soluços, eram a característica mais marcante, no entanto. Eles tremiam em resposta aos gritos do bebê. O infante, se é que se pode chamar assim, era diminuto, redondo, vagamente humanoide, e atualmente chorava como se seus pulmões estivessem tentando pleitear por sua própria cidadania distinta. Mills levantou lentamente ambas as mãos. Olá, prazer em conhecê-lo. Isso, em comparação, mal é uma arma. Como um viajante errante se apresentando a uma criatura indomada, ele deu uma tapinha no peito. Sargento Mills, amante da paz e do sossego, é um infante. Rugindo um som desconhecido e áspero, a mulher falou. Declaração, disse ele depois que seu tradutor zumbiu em protesto e tossiu uma vez. Retirem-se ou suas pernas vão virar sopa, ele disse, piscando. Está bem, agressiva. Entendi. Só que sua criança é barulhenta. Tipo, níveis de crime de guerra de barulhenta. Ela se virou encostando-se na parede, balançando o bebê com movimentos desesperados e bruscos. Ele gritou mais alto. O estático calmo chiou no seu ouvido. Todo soldado a 1 quilômetro de distância ouviria. Ok. Afaste-se de mim. Dizendo, permita-me demonstrar algo, possuo um conjunto único de habilidades, ele deu um pequeno passo à frente enquanto mantinha as mãos levantadas. No entanto, também cuidei dos gêmeos da minha irmã e decepcionei meu oficial comandante em várias ocasiões. Depois que eu consegui passar, na maior parte. Apesar do olhar estreito e dos lábios apertados, ela não interveio para pará-lo. Na visão de Mills, isso constituía consentimento. Ele removeu o capacete enquanto se ajoelhava cuidadosamente. Ele foi atingido pelo choro como um boom sônico. De jeito nenhum, cara. Esse barulho precisa ser colocado em uma categoria. Minhas desculpas. Cavando em seu bolso lateral, ele procurou. Faltando, leite, brinquedos e esperança. Era um pacote de ração que ele retirou. Acha que a criança gosta de sabor de banana? Houve silêncio da parte da mulher. Não, eu também não. Ninguém sabe. Por causa disso, é fornecido às tropas. Ele levantou. O bebê o puxou de suas mãos e chorou ainda mais alto. Entendi. Mostrando sinais de um paladar refinado em amadurecimento. De repente, ele começou a cantarolar como se fosse um instinto, um resquício de uma memória há muito esquecida,
imune ao cansaço do combate. Uma melodia suave e discreta. Um item antiquado. Anos de lembranças terríveis e cantorias muito piores distorceram a canção de ninar de sua mãe. Soava um pouco desafinado e inacabado. O bebê soltou um pequeno grito, piscou, e então parou. Sem som. Como se tivesse acabado de recitar Shakespeare, Mills olhou para o pequeno pacote alienígena. Além de propor casamento, a mulher lhe lançou um olhar como se ele tivesse recitado Shakespeare. A mandíbula dela relaxou um pouco e suas orelhas se ergueram mais uma vez, desta vez por admiração ou perplexidade, em vez de raiva. Apoiado no calcanhar, ele se curvou. O que eu te disse? Funciona toda vez. Também aceito gorjetas na forma de lanches, munição ou não ser esfaqueado. A mulher não disse nada. Observou-o de cima antes de olhar para baixo para seu jovem agora silencioso. A medida comum de quase confiança, um leve amolecimento em seus traços, era perceptível. Com um sorriso astuto, ele sorriu para ela. Neste ponto, podemos nos comunicar, pelo menos informalmente. Parece que a festa oficial de rendição não inclui você. Não recebeu nenhuma reação. Está tudo bem, ele comentou, encostando-se a uma viga próxima. Estou completamente confuso sobre se devo estar aqui ou se estou simplesmente perdido. Parece ser a zona Y12 nos mapas. Pelos meus dedos dos pés, é hora de zona. Arrou, o que há de errado com você? Um suave som de trinado foi emitido pelo bebê. Era mais um suspiro do que uma risada. Mills também soltou um suspiro. Suas costas doíam. Ele estava com dor. Ele não se sentia tão calmo há meses, e ainda assim aqui estava. Parece que agora você tem um nome, ele comentou. Talvez um que eu vou deturpar, mas até que algo mude, vou-me referir a você como Jeliban. A mulher olhou para ele com uma expressão que era quase elegível, antes de pronunciar uma única palavra. Sarin, ele acenou com a mão para ela. Ok, Jeliban e Sarin, é um prazer conhecê-los. Ainda sou a Ro e provavelmente vou me arrepender de não ter-te matado no local mais tarde, mas por enquanto, vamos apenas concordar que a criança pode dormir e não vamos atirar em ninguém até o café da manhã. Ela não sorriu, mas também não discutiu. E por enquanto, isso era o suficiente. Saurin odiava comida humana. Mills puxou a embalagem com um fureio dramático, explicando, eu não cozinhei. Eu só carrego. Ela deixou seu ponto muito claro ao cheirar a barra de ração que ele ofereceu, estreitar os olhos e devolvê-la com um ar de sarcasmo semelhante a uma granada viva. Desconsiderando, Saran retirou uma folha fina de um bolso ao redor da cintura. Ela brilhava levemente, como se tivesse absorvido a luz da lua. Ela a esmagou entre os dedos, esfregou o pó sobre a língua e lançou-lhe um olhar arrogante, como se tivesse acabado de comer caviar intergaláctico e vinho fino. Mills, por sua vez, mastigava sua barra com a séria determinação de um homem comendo papelão para fazer um ponto. Sentado na sombra parcial de um casco de transporte colapsado, com o calor subindo do metal em linhas tremulantes, o bebê, agora envolto no braço de Sarin e em parte de um lenço impermeável que Mills sacrificara de seu kit, estava misericordiosamente adormecido. A brisa carregava o zumbido distante de um relé orbital, que mal funcionava acima deles. Enquanto Mills descansava as pernas cansadas em uma viga enferrujada, o dispositivo balançava de forma errática como um metronome bêbado. Então Seren, comentou Mills, esse é um nome bonito. Sarin, cuja paciência parecia tão fina quanto a atmosfera em órbita, explicou, significa pedra que canta. Que poético. Na minha língua, seu nome soa como uma raiz medicinal que entorpece a dor. Ele esperava que ela permanecesse em silêncio, que era sua contribuição habitual, mas ela o surpreendeu dizendo, na verdade, acho que meus pais estavam apenas cansados e gostaram do som. Não havia simbolismo ou destino envolvido, apenas a colocação das vogais e talvez um lançamento de moeda. Insensível, poderoso e desagradável. Mills ficou sem palavras. Isso é a coisa mais lisonjeira que alguém disse sobre mim em muito tempo. Jeliban se contorceu um pouco, fazendo um barulho que poderia ser um espirro ou um aviso. Mills olhou para o bebê, depois voltou a olhar para ela. Ela é sempre tão barulhenta. Quero dizer, o volume. Ela tem configurações ou é só sirene e sono? Sarin sussurrou que ela sabe como me sinto. Mills perguntou, quando você canta o quê? Seren desviou o olhar e respondeu, não canta há algum tempo. Ele assentiu, observando-a delicadamente escovar o fino cabelo da criança, que era escuro e macio com um brilho azulado incomum quando a luz o atingia de certa forma. Quando estou com medo, ela chora mais forte. Quando eu minto, ela chora. Quando eu canto, ela se afastou. Mills acendeu um pequeno cubo de fogo de emergência, que piscou fracamente e cheirava levemente a cravo e cobre, enquanto o céu escurecia para um tom arroxeado e duas luas piscavam como os olhos de algum deus indiferente.
Embora ela não respondesse, seus dedos continuaram a golpear. Não podemos ficar aqui, ele comentou, sei que você tem para onde ir. Eles se sentaram um de frente para o outro, uma viga de metal entre eles como um tratado não assinado. Há um velho relé de comunicação a 10 cliques a oeste, abandonado. Se a nave ainda estiver lá, meus pais deixaram uma cápsula de emergência lá. Mills inclinou o pescoço. Acredito que é assim que o oeste é. A menos que a lua esteja me causando problemas com minha navegação mais uma vez. Na ocasião anterior em que isso aconteceu, dormi em um tubo de ventilação, pois ele me fez girar em círculos. Muito bem feito. Subsequentemente, você assumirá a liderança. Que delícia! A razão é que eu pareço ser um rastreador. Apesar de tudo, você parece ter conseguido se manter viva. Isso é mais do que suficiente. Levantando-se, ele gemeu. Eu teria levado como um elogio se eu não soubesse melhor. Não era isso. Na manhã seguinte, eles passearam sob uma aurora manchada enquanto Jeliban sentava-se pacificamente no abraço de Sarn. Com sua arma e scanner prontos, Mills assumiu a liderança. Neste lado da galáxia, era bastante típico que tudo desse errado de uma vez, então Sarn caminhava com uma graça decidida, mas cansada. Eles encontraram um droide sucateado 3 horas após o início da missão. A marca Old Union foi esquecida, muito como uma meia. Debaixo do solo, com um braço tremendo em um laço, estava sua cabeça. Assim que registrou a presença deles, piou, bem-vindo a Broxo Gás e Reabastecimento. Gostaria de comprar uma atualização de memória. Mills se aproximou, cutucou sua carcaça. Ai, tudo bem. Tenho uma obrigação legal de lhe dizer que sou um item histórico porque servi o próprio General Bell. Um olhar suspeito cruzou o rosto de Seren enquanto ele implorava para que não fosse reciclado. Descreva-o, postos de gasolina e banheiros públicos são lugares comuns para encontrar o Gritterbot. Estranho método de cross-promotion. O último olho do bot piscou. Estava-me perguntando se você sabia o código para os guardanapos baratos. Adeus, Mills. Sim, eu não. A probabilidade de eu recusar é de 90%. Deixando o robô cantando o velho hino sindical em ré menor, partiram. Eles chegaram à beira do penhasco, uma queda íngreme que dava vista para o vale escaldante, por volta do meio-dia. Depois de tirar a bota, Mills sentou-se em uma pedra e jogou um punhado do que pareciam ser insetos esmagados. Ótimo. Aqui está um pó de proteína que eu fiz. Além do horizonte, Sarn lançou seu olhar. Sua orelha se mexeu ritmicamente. Bem, estamos chegando lá. Tem certeza? Um zumbido subjacente permeia o planeta. As pílulas deveriam ser indetectáveis, mas nosso povo sabe melhor. Amplitude mínima. Passaria despercebido se eu fosse mais jovem. Estou começando a me sentir como o bebê entre nós três. Você tem uma audição excepcional. Jeliban grita de uma maneira psíquica. Minhas únicas queixas são fascite plantar e um reflexo de vomito involuntário. Segundo ela, você fala muito. Uma maneira de lidar com o stress. Quando estou sozinho com meus pensamentos, costumo me arrepender das minhas ações. Chegando ao vale no final da tarde, eles desceram. Enquanto se apoiava na face da rocha com um braço, Sarn segurava o bebê com o outro. Em raras ocasiões, Mills estendia uma mão amiga, mas ela consistentemente recusava, optando em vez disso por cair enquanto recebia ajuda de um homem que tocava canções de ninar desafinadas. Contendo cipós torcidos e detritos, a cápsula jazia na base do vale. Quase do tamanho de um container de transporte, era diminuto. A superfície do metal brilhava com um selo, e sua tonalidade era um verde desbotado, como musgo há muito esquecido. Sarn pressionou levemente a mão em uma ocasião. Um gemido e um assobio foram seus sons iniciais. Alojados dentro de um farol em declínio está uma caixa de ração coberta de poeira, uma unidade de água quebrada e 2 capas dobradas. A decepção pesava fortemente sobre Sarn enquanto ela se sentava suavemente e olhava para o farol. Mills entrou na sala ao lado dela. A presença de cavalaria parece estar em falta. Peço desculpas. Por um longo período, ela permaneceu em silêncio. Ela finalmente falou, dizendo, estamos sozinhos. Mills olhou para o bebê, que então foi em direção ao seu nariz e espirrou nele. Um pesado suspiro escapuliu dele, bem, se isso ajuda. Sou extremamente irritante e moderadamente bem armado. Isso é alguma coisa. Sarn estava quase satisfeita. Quase lá. Assim que Mills abriu os olhos, pôde ouvir um leve e melódico zumbido emanando do canto da cápsula. Sarn era a responsável. Sua língua original era evidente quando ela cantava, as letras rolando e fluindo sobre a pedra como um torrente. Gesticulando para ela, Jeliban estava com os olhos arregalados e imóvel,
encantada pelo silêncio. Mills permaneceu imóvel, seus membros enredados em um cobertor de emergência feito de papel alumínio e com apenas uma bota. Ele temia que acordar no momento errado arruinasse qualquer cena em que tivesse entrado involuntariamente. Depois que Seren terminou de falar, houve um silêncio mais pesado, como se alguém tivesse colocado um objeto sagrado no meio dele. Você tem a habilidade de cantar, Mills comentou, sua voz ligeiramente trêmula. Fui eu quem disse que podia, ela respondeu de acordo. Não, você não disse uma palavra. Eu inventei o resto com especulações esperançosas, ela murmurou, enquanto Jeliban se jogava em seu peito, gorgolejando de alegria. Mills se levantou, flexionou os músculos e então fez uma careta. Você acha que pode haver alguma letra sobre café ou um sinal de socorro naquela música? Sarin observou o farol quebrado. Provavelmente houve algum dano à cápsula durante a remoção. Não vai muito longe. Entendi. Nosso pequeno ainda considera o sono um luxo, e continuamos fora da rede no meio do Vale Warsard. Alguma vez ponderou como chegamos a este ponto? Ainda consigo imaginar. Oh, eu me sinto da mesma forma. A cafeteria da Terra estava sem aqueles bolinhos recheados de creme, então me alistei na patrulha fora do planeta. Decisões na vida. A sereia levantou-se. Não, não podemos ficar. Esta cápsula será procurada por drones de recuperação. Então, basicamente, seus parentes são meus. Sim. O tempo voa enquanto Mills arrumava as coisas. Depois de colocar a comida restante em um saco, ele deu a ela um pacote de água e prendeu novamente sua arma. Obrigada. Ela aceitou, hesitou, e então ele levantou uma sobrancelha. Você acabou de expressar gratidão. Isso poderia indicar um golpe de calor. É minha intenção agir com tato. Você deveria apoiá-lo. Depois de sair da cápsula, eles começaram a seguir para noroeste, seguindo uma crista que indicava o limite dos bolsões de atmosfera densa. Um pequeno posto avançado da União desativado pode ainda ter um painel solar funcionando, de acordo com o scanner do Mills. Mais uma vez, Jeliban começou a gritar uma hora após o início da caminhada. Em vez da típica tempestade severa, houve-se uma baleia de lamento baixo. Naquele momento, Seren congelou. Alguém está por perto, ela afirmou. Com um movimento rápido, Mills posicionou seu rifle. Há alguém que seja gentil. Curiosidade, não medo, a impulsiona. Movendo-se a um ritmo mais lento, eles continuaram em frente. Rochas afiadas e os restos de máquinas há muito desaparecidas esculpiram a paisagem. Massivas rodas parcialmente enterradas. Os ossos de aço dos caminhantes são notícias antigas. O barulho então seguiu. Inicialmente fraco, depois imediatamente perceptível. Intensa preocupação, cliques e assobios. De repente, um drone de reparo, mal menor que um humano, apareceu. Um de seus portos oculares piscou languidamente, e ele ostentava uma antiga bandeira da coalizão da Terra como um manto. Vocês pareciam desarrumados e subnutridos, acrescentou após pausar para examiná-los. Quando perguntado se ele era membro da unidade de reencenação teatral, Mills colocou sua arma no chão. Nós absolutamente somos. Meu personagem é o sobrevivente indomável. O personagem dela, a guerreira extraterrestre emocionalmente complexa, é interpretado por ela. De acordo com o piar do drone, o bebê está indo muito bem. Bastante preciso. Posso propor sarcasmo ou bandagens. Qual deles é? Eles seguiram até uma escotilha coberta de areia e vinhas aos pés de uma estação subterrânea. O drone abriu a escotilha com alguns movimentos zumbidores e bips excitados. Abaixo, havia um túnel de serviço que, após todos esses anos, ainda estava funcionando, sua iluminação fornecida por luzes de emergência. Saran prosseguiu com cautela. Cada passo reverberava pelo tubo. O doce de goma havia caído novamente em silêncio. Eu não gosto de bebês que são quietos. Eles parecem estar tramando algo, murmurou Mills. Saran lançou-lhe um olhar. Sua única ação é ouvir. Aqui há ruídos que você não consegue perceber. Então agora há dois de vocês. O pensamento de que nasci neste mundo despido está começando a invadir minha mente. Eles chegaram a um cruzamento. Depois de fazer um circuito tranquilo, o drone direcionou um de seus braços esguios para uma porta trancada. Configuração padrão para o console principal. Devido ao mofo, fantasmas e ao estado geral de ruína, o restante da base é restrito. Com uma mão no sensor da porta, Mills caminhou até ela. Ele ficou surpreso quando a porta abriu sua boca sibilante e aceitou a entrada. Uma sala de controle compacta estava localizada dentro. A poeira girava como flocos de neve. Ao chegar, um punhado dos sistemas começou a piscar para ganhar vida. Mapas da área foram mostrados em uma tela.
Usando uma interface de transmissor de baixa banda, outra piscou. Mills foi direto ao trabalho. Talvez eu consiga um ping disso. Uma estação de escuta pode recebê-lo, no entanto, não é muito agradável. A câmara foi inspecionada por Sarin. Historicamente, este local servia como um posto de escuta. Interações na superfície da Terra seriam rastreadas por eles. Talvez alguns ainda estejam vagando por aí. Como alguém que começou esta semana tentando me prejudicar, devo dizer que você é bastante complacente. Você é inesperadamente vital para alguém que começou a semana cantando mal na frente das crianças. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Era óbvio para mim que você tinha sentimentos por mim. Eu aguentei você. Progresso. O transmissor foi ligado por ele. Dentro da sala, um leve zumbido ressoou. Saren balançou suavemente o bebê. As pupilas de Jeliban se dilataram. Algumas teclas foram pressionadas por Mills. Entendi. Aviso transmitido. Nossas vozes serão ouvidas por outros no universo. Em seguida, o painel de controle fez um som crepitante. Uma voz respondeu. Nem colisão nem estrangeiro. Faltava autenticidade. Frio. A fonte de transmissão permanece um mistério. Seja neutralizado, a menos que você se identifique. Como resultado, Mills ficou parado. As orelhas dela se levantaram ao ouvir Sarin. Você não está desse lado. De jeito nenhum. Essa pessoa é muito diferente. É com grande tristeza que devo avisá-lo de que nossa segurança pode estar em risco, anunciou o drone enquanto subia de volta ao ar. Gostaria de um pouco de chá? Mills perguntou, com o olhar fixo no painel de controle. Sarin fez uma careta e perguntou, que tipo de ameaça antiga responde a faróis em apuros e ameaça sobreviventes aleatórios? À qual Jeliban respondeu, o tipo que não se importa quem ganha uma guerra, apenas que ela termine em silêncio. Com isso, ela desabou em lágrimas mais uma vez. Não medo, aviso. Com as mãos levantadas como se pudesse crescer dentes, Mills recuou do console. Apesar do silêncio da voz, um eco assustador, como uma queimadura de frio reversa, continuou a subir pela parte de trás do seu pescoço. Por um momento, Seren não se moveu, como se qualquer movimento pudesse redirecionar sua atenção. Jeliban suspirou como se tivesse acabado de ler um primeiro rascunho pouco impressionante de um poema trágico e soltou um soluço úmido. Enquanto o coração de Mills tentava reescrever o design de suas costelas, ele disse, então, da maneira mais casual possível. Aquela voz é aterrorizante, soa mecânica e ameaçadora. Você conhece alguém? Ele chamou a atenção de Seren. Esses não são meus. Talvez alguma tecnologia militar antiga. Sussurros circulavam sobre dispositivos plantados em sistemas desertos com a intenção de eliminar sobreviventes e impedir um regrupamento. Isso caiu a ficha para Mills. Um limpador de festa ansioso que despreza convidados, em resumo. Assim que Jeliban espirrou, ela fez uma rápida tentativa de devorar a gola da armadura de Sarin. O drone tremia ansiosamente perto do teto. Recomendo uma evacuação estratégica. É minha obrigação moral avisá-lo contra atos heroicos de autossacrifício na minha capacidade de sua unidade de apoio emocional. Você está lá por mim emocionalmente? Mills perguntou. Eu possuo um certificado. Você foi quem imprimiu? Não, está laminado. A fundação tremeu. Em espirais languidas, a poeira assentou. Uma tela em uma das consoles acendeu. Atravessando rapidamente o corredor, Sarin ajustou o sling de Jeliban. Sua voz tênue foi seguida por Mills. É possível que sua equipe tenha enterrado uma daquelas AIS aterrorizantes aqui sem querer. Nós enterramos as nossas. Eles se tornam estátuas julgadoras enquanto os derretemos. Poético, eu diria. Terrível, mas lírico. Eles apressaram sua descida pelo tubo enquanto o drone corria excitadamente à frente, gritando comandos. À medida que a temperatura subia, as luzes piscavam mais barulhentas, e um novo som entrou na trilha sonora. Um suspiro metálico de tom baixo. Talvez tivesse origem no espaço atrás das paredes. Era incerto para Mills. Um objeto que estivera imóvel por um longo período de tempo foi ouvido torcendo suas pernas. No cruzamento seguinte, duas opções foram apresentadas. Uma escotilha de manutenção na parte inferior e uma escada de emergência corroída na parte superior. Subir ou descer? O que você acha? Mills inquiriu. Nesse momento, Sarin parou. Até que ponto cada caminho é fatal? Foi um bip do drone. Subir é remorso e radiação. Para cima é um belo panorama de escuridão ominosa. Para cima, Mills gesticulou. O abismo pitoresco é minha escolha. Para cima eles foram.
Semelhante a uma pessoa idosa levantando-se de uma cadeira excessivamente baixa, os degraus gemeram sob seus pés. Saren permaneceu parada, suas longas orelhas tremendo em resposta a cada ruído. Quando Mills passou por Jelly Bean, ela deu uma pequena tapa em seu ombro e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Com um toque de surpresa, Saren respondeu, bem, já me disseram que tenho uma postura excelente e uma voz como torrada queimada. No topo da escada, surgiu uma baía de hangar, um lugar que provavelmente já abrigou naves de reconhecimento, mas agora era um labirinto de poeira e metal retorcido. No canto mais distante, uma nave de transporte decrépita se inclinava como se estivesse tentando dormir uma ressaca que durava 1000 anos. Você acredita que essa coisa pode voar? Mills perguntou enquanto se aproximava. Enquanto Saren verificava o painel, ele achou altamente improvável, mas a possibilidade de usar as baterias era intrigante. Eu amo baterias, elas são como granadas de ação lenta. Logo atrás deles, uma ventilação fez barulho, o que fez com que ambos congelassem e o drone tremesse. Não quero assustar ninguém, mas aquela ventilação acabou de liberar uma unidade de vigilância. Um pequeno robô em forma de caranguejo emergiu do duto, seu corpo coberto com uma série de sensores. Ele hesitou, olhou para eles e então soltou uma breve série de cliques. Mills acenou e disse, olá. O design do robô é anterior à minha própria fabricação por 2 milénios. Acho que ele quer nos desmontar para fins científicos. Chegamos sem pressa. Você não é permitido. Jellybean espirrou novamente, e o robô desviou sua atenção para a fonte do som. Nós também não somos muito nutritivos, disse o robô em resposta, usando uma projeção holográfica de um rosto feminino, simétrico e frio. Saren avançou e falou, você é um remanescente. A projeção assentiu em concordância. Mills aproximou-se cautelosamente de Saren e do bebê, dizendo, escute, nós entendemos. Você prefere silêncio, mas já encontrou bebês. Eles são projetados para fazer o máximo de barulho. Você nunca vai ganhar. O robô inclinou a cabeça e Surin respondeu rapidamente, diretiva alternativa, preservar a vida. A vida envolve mudança. Como Mills perguntou, estamos prestes a ser processados. O bot respondeu, contradição notada. Processando. O som de mais barulhos emanava das aberturas. O bebê soltou um grito que soava como se estivesse tentando chamar reforços de outra dimensão. O drone ofereceu-se para definir processado. Mills notou o óbvio sobressalto do robô e rapidamente respondeu, você não gosta de barulho, né? Isso é justo. Aqui está o acordo. Nós vamos embora. Você não nos vaporiza. Todos ganham. Especialmente nossos tímpanos. O robô então ofereceu uma alternativa, remover o bebê. Mills, que é o único aqui que não me insulta regularmente, respondeu a ela. Mills engoliu em seco. Acabamos de vencer com gritos de bebê. Saren encarou Jellybean. Seu poder está além da razão. Algum dia, ela governará planetas, sussurrou Mills. A parede distante do hangar tremeu. Uma seção dela se desprendeu, expondo um eixo que levava à superfície. Ao emergirem do poço, um brilho de luz solar filtrou-se pela atmosfera empoeirada em nuvens distantes, revelando um planalto fraturado à frente. Mills colapsou no chão, sua voz cheia de frustração diante da perspectiva de escadas, dutos e morte antiga. O drone soou, e acho que esse foi o seu sinal de fuga. Eu pensei que esta semana não poderia ficar mais estranha, mas Saren conseguiu pegá-la no último minuto. Ela tem uma preferência em comum por minerais, o que Mills questionou. Você tem um plano agora? Ele perguntou. Vamos para o oeste em direção ao sinal. Talvez se encontrarmos seu povo, eles não atirem em nós dois. Mills olhou para Saren. Oh, esperamos que outra assassina apareça e adote o bebê. Isso parece improvável. Então eu percebi que você estava cantando canções de ninar. Sua cantoria não é muito boa, mas é verdade. Eles estavam unidos, um soldado, um alienígena e uma garotinha cujos pulmões acabaram de salvá-los todos. Profundamente subterrâneo, a IA reconsiderou sua programação. Mills já havia perdido a sensação nos pés e estava muito cansado para continuar discutindo se as nuvens em forma de lagartos estavam os observando. Durante a jornada, Jellybean foi carregada por Saren. Mills assumiu brevemente, mas Jellybean deixou claro seu descontentamento puxando um grande tufo de cabelo dele e tentando colocá-lo na boca. Ela gosta de você, Saren disse novamente, desta vez com um ar de sutileza. Ela tem uma maneira estranha de mostrar isso, ele respondeu, massageando o couro cabeludo. Mas obrigado. Eu sempre sonhei em estar meio careca em frente ao posto de comando militar. Eles estavam agachados atrás de uma crista, e além dela se estendia uma base improvisada, com chapas de metal mal colocadas sobre a rocha,
painéis solares meio derretidos por algo relacionado ao plasma, e a alta forma esquelética de uma torre de comunicação que parecia estar estável o suficiente para enviar um sinal de socorro ou para cair em um arco espetacular. Vejo 7 soldados, 2 drones e um cara gritando com um pacote de ração, disse Mills, olhando através de binóculos quebrados. Parece casa. Seren ajustou o bebê em seu canguru. E se eles atirarem primeiro? Eles não vão. Sou encantador demais. Você cheira a fungo. Que é a maneira da minha cultura de dizer, bem-vindo de volta da guerra. Ignorando o suspiro dela, ele se levantou e caminhou para o acampamento com as mãos levantadas, a boca preparada para fazer um discurso sobre diplomacia e os benefícios de acalmar bebês irritados com música antiga da terra. 3 rifles permaneceram. Antes de cruzar 20 metros, ele acenou e disse, Oi, é maravilhoso ver o melhor da humanidade. Ele veio trazendo presentes, aliados alienígenas, bebês de espécies diferentes, e talvez parasitas cerebrais do pântano de ontem, um desses pode ser uma piada. O Major Rennick saiu de uma tenda parecendo que não dormia há um século. Mills anunciou alegremente que Mills Corwin estava desaparecido em ação. Saren cautelosamente subiu a crista atrás dele. O bebê agarrou sua armadura e soltou um pequeno grito de guerra que soava como um casou sendo pisado. Todo o acampamento ficou em silêncio enquanto o olhar de Rennick se movia de Mills para a mulher alienígena e finalmente para a criança. Com as mãos na cintura, Mills disse, Senhor, eu trago paz. Ele então começou a explicar, usando um tal dramatismo que até mesmo o drone que estava anotando começou a desenhar corações nas margens. Você trouxe um Zen e uma criança, mas na realidade, pode ser apenas um paperweight muito barulhento ou a chave para a compreensão intergaláctica. De qualquer forma, acho que mereço um sanduíche. Para ser breve, ele omitiu apenas os detalhes sobre as antigas e as assassinas e as alucinações que uma formação rochosa lhe sugerira. Depois que ele terminou, Rennick ficou em silêncio. Seren não se moveu. O bebê tentou lamber a própria orelha. Finalmente, Rennick falou. O comando tem incentivado um cessar-fogo. O processo de negociação foi lento. Mills piscou. Você está insinuando que eu acidentalmente me envolvi na diplomacia galáctica depois de ser adotado por um bebê? Ela olhou para Jeliban, que espirrou, deu um tapa no rosto e riu incontrolavelmente. Rennick suspirou. Se houver paz, eu ajudarei a construí-la, disse Sarin. Assim, proponho que tentemos algo diferente. Um pouco mais tarde naquela noite, após o jantar, o debriefing e 3 discussões sobre quem poderia segurar o bebê nas fotos holográficas, Mills descobriu Saren sentada do lado de fora da tenda de comando, olhando para as estrelas. Os soldados abaixaram seus rifles e o bebê abriu uma janela. Ela assentiu e pegou a xícara dele enquanto ele se aproximava suavemente com 2 xícaras do que parecia ser chocolate quente. Ela está dormindo. Ela vai acordar em breve, ele murmurou. Mills quebrou o silêncio constrangedor dizendo, eu costumava pensar que a guerra era apenas sobre ordens e objetivos. Ela é barulhenta, imprevisível e muito crítica. Os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo. Ele fez um gesto oblíquo em direção ao acampamento e disse, agora, acho que pode ser sobre quem canta canções de ninar quando tudo está pegando fogo. Sarin lançou-lhe um olhar de lado e disse, você é diferente. Ele poderia estar se referindo ao cheiro de fungo, mas na verdade queria dizer sua alma. Sarin sorriu, seus lábios se curvando em um sorriso verdadeiro. Mills estremeceu quando uma brisa passou por eles, levando os sons de máquinas, soldados e, por um momento, o choro distintivo de um bebê despertado de seu sono. Você é um homem comum, Mills Corwin, e o único extraterrestre que encontrei que não tentou me assassinar, dissecar ou me vender para a escravidão da moda interplanetária. Ela grita, e eu me levanto para sair. Quando eu canto para ela uma canção do meu mundo natal, ela adormece. Quando recito Shakespeare com a voz do Yoda, ela chora ainda mais, mas então eu vou embora. A arte é subjetiva, afinal. Sarin hesitou, e então perguntou se você estaria seguro para nos acompanhar quando voltássemos ao meu povo. Mills pensou sobre isso, e então disse, talvez, mas apenas se você prometer que eu não terei que comer mais aquelas raízes brilhantes. Mills então observou enquanto Seren carregava o bebê, embalando-a no escuro, e os soluços do bebê começaram a desaparecer. As estrelas ainda estavam lá, mas algo havia mudado. Em um nível pessoal, assim como no cosmos, Mills Corwin experimentou uma sensação de ser embalado para dormir pela primeira vez em muito tempo.